Otílio Rodrigues, a corrupção que teve um enfrentamento há alguns anos pela Operação Lava Jato, parece que volta a infernizar aí a vida dos brasileiros. Em que medida, Otílio Rodrigues, a economia brasileira sofre com os ataques daqueles que implementam a corrupção no país, que vem atravancando e prejudicando o curso da economia para que o Brasil possa deslanchar? Muito bem, Erivan. Nós, eu, você e todos os nossos telespectadores aí que estão presentes aqui nesse momento, você sabia que nós trabalhamos 29 dias do ano desperdiçado, entregue por conta da corrupção? Esse é o custo da corrupção no Brasil. Já imaginou? Um mês de trabalho que a gente joga fora, que é um recurso que poderia ser utilizado para cuidar das pessoas doentes, da educação, da segurança pública, do saneamento básico, né? De tudo que o Brasil padece, das mazelas que nós padecemos por conta da falta de recursos, né? Eu, na minha última visita a Picos, se você cruzar ali o segundo braço do Rio Guariba, atravessando ali entre o Rio Guaribas original e o segundo braço, tem uma construção que eles chamam que era para ser um mercado público. A minha memória não guarda os fatos muito bem, mas eu estimo que aquela construção desse tal de mercado público deve estar aí mais ou menos há uns 10, 15 anos, abandonado. Quer dizer, isso é um retrato da corrupção no Brasil, da ineficiência do setor público. Então imagine o recurso que foi investido naquela construção, 10 anos abandonado. Imagine se você pegar esse valor e se você tivesse aplicado no mercado financeiro para ter uma ideia da valorização nominal de quanto que isso representa. Agora, é só para ter uma ideia da mensuração. Mas o prejuízo maior, o problema maior, é o custo social da corrupção. É o custo, quanto que custa para cada um de nós a corrupção pública, né? Segundo o Atlas dos Problemas Brasileiros, né, que é uma pesquisa que é feita periodicamente, a corrupção, ela ocupa o terceiro lugar entre os maiores problemas nacionais, atrás da questão do tráfico de drogas, né, e da insegurança, né, da violência, né? Então, esse é um problema que aflige todos nós, né? Embora invisível, né? Então, a corrupção é invisível, porque assim, não dá para estimar o custo real da corrupção, porque só dá para medir o que aparece. Pelo que aparece, segundo alguns estudos variam, da Fundação Getúlio Vargas, da Transparência Internacional, do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar diversos números diferentes, mas estima-se que 8% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro, de tudo aquilo que a sociedade brasileira produz, é um recurso que se esvai nos buracos da corrupção. Sabe o que representa isso? Se a gente pegar o PIB de 2023 brasileiro, que foi de 2,9 trilhões de dólares, aproximadamente, vamos arredondar aí, 11 trilhões de reais. Se eu calculo 8% de 11 trilhões, eu vou chegar no número aí próximo de 900 bilhões de reais. Sabe o que representa isso? Porque na correria, nessa luta, nessa batalha diária para a sobrevivência, a gente, muitas vezes, o cidadão comum, ele não para refletir sobre alguns temas, alguns problemas, né, que o atinge indiretamente, né, porque a luta para buscar o alimento, a sobrevivência, vem em primeiro lugar. Agora, vamos imaginar aí, olha, 900 bilhões de reais, 8% do PIB. Sabe o que representa isso? Esse valor daria para alimentar 9 milhões de famílias que hoje dependem da renda do governo, chame lá de Renda Brasil, Bolsa Família, chame lá como quiser. Ou seja, esse é o custo
econômico da corrupção no Brasil, traduzido aí em diversas medidas. É um valor que daria para alimentar 9 milhões de famílias. É um valor que representa 29 dias de trabalho. Segundo outros estudos, que eu dei uma rápida pesquisada, nesses estudos que são divulgados, se houvesse uma redução de 10% na corrupção, nos valores que o brasileiro perde, isso seria suficiente? Olha, 10% no índice, na redução no índice de corrupção no Brasil, isso seria suficiente para melhorar em 50% a renda per capita do brasileiro nos próximos 25 anos. Aí a gente tem uma ideia do tamanho desse descalabro, que é um crime, é inaceitável, é imoral, porque é tanta coisa, são tantas informações que passam diariamente na nossa mente, que a gente às vezes não consegue se aprofundar nos problemas nacionais. Mas assim, olha o Brasil, ele se encontra na posição 104º colocado num ranking de 180 países no índice de percepção da corrupção. Nós estamos aí entre os piores, os mais corruptos do mundo. Enquanto os países nórdicos, lá a Finlândia, numa escala que vai de 0 a 100, onde quanto maior, melhor, o Brasil conseguiu apenas 36 pontos nessa escala do índice de percepção de corrupção. Enquanto que a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca e a Nova Zelândia, que fica lá do outro lado do mundo, não se localiza entre os países nórdicos, eles conseguem 90 pontos nessa escala, né? E nós temos apenas 36 pontos. Né? Então, 104º colocado é triste, é lastimável, é lamentável. Essa é uma situação, Erivan, do que representa o custo econômico da corrupção no Brasil. A Petrobras voltou aí para o noticiário econômico, porque é uma das empresas mais importantes do Brasil. Porém, o presidente Luiz Inácio interferiu no BNDES, está querendo interferir na Vale, na Petrobras. E agora na Petrobras. Será que vai voltar aquele terror de antes, Otílio? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é um órgão sério, considerou a corrupção da Operação Lava Jato a maior propina da história econômica mundial. Sabe o que é isso? A história da humanidade, né? A história da humanidade. Então, o Departamento de Justiça, porque lá as empresas, inclusive a Petrobras e outras, eles pagaram, não tiveram multas perdoadas pelo Toffoli americano, não. O juiz lá da Suprema Corte. Lá, foi sério. A corrupção lá é assunto sério. A Lava Jato foi o maior evento da história da corrupção mundial. A maior propina da história da corrupção mundial. Então, não vem com neném, com mimimi, de narrativas que esses partidos esquerdistas ficam criando. Vamos aos fatos. E aí vem agora, cancelaram tudo, não existiu corrupção no Brasil. É um cenário lá de 1984, do George Orwell, onde a história é reescrita, sabe, a sabor dos acontecimentos como faziam na União Soviética. Então, Erivan, dá medo esses indícios que a gente está vendo aí, de parecer que tudo vai voltar ao que aconteceu antes. Então, quando a gente vê o presidente da República interferindo numa empresa como a Petrobras, como a Vale, que é uma empresa privada, criando ruídos, tumulto, turbulências no Banco Central, no BNDES, na Petrobras, na Vale, a gente fica assustado. Aquela história, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, meu caro, nós conhecemos esse filme, Erivan. Parece que é um projeto deliberadamente apontando para a destruição das bases da economia, né? E aí quem paga a conta somos nós. Porque, Erivan, a questão da corrupção, ela não é só um problema econômico, tem um problema moral, tem um problema de caráter, tem um problema que gera desconfiança. Quais são as consequências disso? O brasileiro não confia mais. É como cantava o Chico Buarque, que é um grande artista, intelectual, que tem obras-primas maravilhosas, mas do ponto de vista político é um crápula, né? Posicionamento político. Mas não podemos deixar de desconhecer o seu talento, a sua inteligência na criação de obras-primas, como ele criou aquela música, né?
chame o ladrão. O brasileiro desconfia. O problema da corrupção é que a gente não confia mais no setor público. No Brasil, a gente se sente inseguro, a gente desconfia. Esse é o efeito mais deletério da corrupção. É um problema moral. Por enquanto, nós ainda temos mais pessoas honestas no Brasil do que pessoas desonestas. Porque, segundo os estudos da sociologia, no momento em que o número de desonestos for maior do que o número de honestos, a sociedade se desmorona, as relações sociais se desestruturam. Aí a gente lembra Rui Barbosa, quando dizia já lá no início do século passado, nós estamos numa época em que o homem honesto chega a ter vergonha de ser honesto, porque ele passa a ser tratado como otário. Todo mundo tira a sua casquinha, todo mundo defende os seus interesses, desde o condomínio ao Congresso Nacional, a votação das verbas, a gente está vendo aí, a votação do orçamento, esses grupos de interesses, em nome do interesse público, mas por detrás dos bastidores, né, por debaixo dos panos, como dizia também aquela música do trio nordestino. Acontece as mamatas, as negociatas. A gente sabe que qualquer contrato público no Brasil tem lá no mínimo, os seus 10% de pagamento de propina. É triste, é lastimável. Gera um pouco, assim, de descrença, né, no futuro. É claro que nós temos que renovar a nossa esperança, a nossa fé de que o futuro vai ser melhor, mas diante dos indícios, das evidências diárias que a gente acompanha no noticiário, nos jornais, é desanimador. O que fazer? Talvez fosse o caso de olhar o que outros países fizeram. Se a gente pegar exemplos como o Japão, né, como Hong Kong. Hong Kong é um exemplo, é um case, é um benchmark mundial. Na década de 70 era caracterizado por uma corrupção sistêmica. E eles conseguiram superar essa questão da corrupção, e hoje é uma ilha de prosperidade, né? Eles investiram na punição, na prevenção e na educação. Nós temos exemplos também da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, né, que também viveram momentos na sua história onde a corrupção era generalizada, né, e que conseguiram enfrentar, porque do ponto de vista econômico é melhor para todos, para a própria elite econômica e política. É importante para eles que a gente tenha relações mais transparentes.